E aí, meu povo do tudo bem, meu povo? Vim aqui mais uma vez passar uma dica da lição número 11 para vocês, para esse próximo sábado. Ser uma lição boa, atraente e fácil de se passar. Tudo bem, meu povo? O povo sempre pede. Então nós estamos aqui e eu estou, meus irmãos, desse jeito, ó, de capuz, ó. Ó, o negócio tá meio sinistro, velho. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante e o tema é, ó, o fim do mundo. O fim do mundo, né, meu povo? Tem muita gente aí com muito medo do fim do mundo, se tremendo, né? E é uma coisa assim meio sinistra. Mas, meus irmãos, hoje eu vim aqui para vocês para dar um spoiler. Sabe o que é isso? Revelação do enredo de uma obra, de um livro ou de um filme. Hoje, o spoiler que eu vou dar para vocês é do fim dos tempos, de como será, o que acontecerá no final dos tempos. E sabe que Deus já nos deu o maior spoiler de todos os tempos? Chama-se Bíblia. A Bíblia, no seu livro, são 2 livros. O primeiro spoiler de todos os tempos está em Daniel. Daniel foi o livro apocalíptico do Velho Testamento. E no Novo, chama-se Apocalipse, Revelações. Aqui está revelado para vocês tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Antes que tudo aconteça, para quem gosta de spoiler, é só dar uma olhadinha, que aqui está revelado para vocês, na Palavra de Deus, em suas Sagradas Escrituras, tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. Uma das grandes perguntas sobre a volta de Jesus é a seguinte: Jesus, quando ele voltar nas nuvens do céu, ele pisa na terra ou não pisa? Como é que nós vamos ser levados? Tem arrebatamento ou não tem? Outra pergunta: quando ele vier, vai ficar alguém vivo na terra? A terra já é renovada na primeira vez que ele vem? E os mortos? O que acontece com eles? Então, esses são alguns temas que hoje, através desse spoiler aqui, ó, do livro de Daniel e de Apocalipse, nós vamos revelar para vocês. Fiquem atentos. O primeiro texto hoje, né? Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras. Eu vou ler aqui no meu celular, em Daniel 12, verso 2. Acompanhem vocês aí. Vamos lá. Daniel 12, verso 2. Vamos começar com um, né? Que diz assim, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia. Isso nós já falamos, né? Acontece um tempo de angústia, está ali o decreto de morte. Estão todos prontos para matar o povo de Deus. Inclusive o iníquo Lúcifer, Satanás, já se manifestou sobre a terra, já fez uma falsa vinda. Aqueles que acreditaram na besta, na sua imagem, já foram selados com o selo do mal. E estavam seguindo. O inimigo veio, fez uma falsa vinda, enganou as pessoas, fez milagres e maravilhas, até fogo desceu do céu. Mas a palavra diz: se possível enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, porque quem lê as Escrituras, quem já foi selado pelo Espírito Santo, quem já foi selado pelo seu santo dia, já tem a marca e o sinal de Deus na sua fronte, meus irmãos, com entendimento e com sabedoria. A porta da graça já tinha fechado, então você já estava selado e salvo pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, o que acontece depois do tempo de angústia, meus irmãos, quando as pessoas começarem a te perseguir, é o seguinte: diz que o arcanjo Miguel, ele se levantou, quer dizer, ele saiu lá do templo, lá onde ele estava intercedendo pelo seu povo. E no verso 2 diz assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meus irmãos, quando Miguel se levanta do santuário, que o santuário se enche de fumaça, que começam a cair as 7 pragas sobre aqueles que têm a marca da besta. Isso está tudo descrito em Apocalipse 13, Apocalipse 16, as 7 pragas começam a cair sobre o povo. E meus irmãos, logo depois disso eles começam a perseguir o povo de Deus.
E aí diz que aparece uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, uma nuvem escura, igual no templo lá de Elias. Lembra no templo de Elias, quando ele subiu no monte, né, que o sacrifício foi consumido, ele olhou para o horizonte e diz que viu do tamanho de uma mão uma nuvenzinha escura, que foi crescendo, 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 e se tornou uma nuvem grande, e caiu uma chuva depois de 3 anos e 6 meses. Diz que a volta do Senhor Jesus, e assim vem uma nuvenzinha lá de longe. E ali, meus irmãos, começa a aparecer a glória de Deus. Meus irmãos, aparece a glória de Deus, com poder e toda glória. E ele vem com milhões de anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. E meus irmãos, isso está previsto aqui em Daniel, e também está previsto em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, onde diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim, ó: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo. Não é o arcanjo Miguel? Pois é, o arcanjo Miguel vem no céu, né? Vem lá do céu, descerá, quer dizer, está vindo de lá, né? Ao som de trombeta de Deus. Meus irmãos, ele vem com poder e grande glória. Não tem arrebatamento secreto nenhum, porque Deus está vindo com poder e glória, com trombeta, e todo mundo vai ver, meus irmãos. Olha só, diz assim, ó, com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só como fala lá, lembra que uns ressuscitarão para a glória eterna, meus irmãos? E ainda fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, Jesus não desce nessa terra contaminada, não desce mais, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, aí é o seguinte, Jesus vem nas nuvens do céu, fica lá em cima, dá um grito de ressuscitem, que nem aconteceu no vale dos ossos secos, né? Deus dá uma voz, e aí com o seu fôlego de vida, meus irmãos, devolve para as pessoas, e aí elas ressuscitam maravilhosamente, aqueles que morreram em Cristo. E aí tu fala assim, mas Theo, como é que nós vamos chegar lá nas nuvens se ninguém tem asas? Meus irmãos, o que é que tem escrito em Mateus 24, verso 30? É assim, ó: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Meus irmãos, a Bíblia não entra em contradição. Ele vem nas nuvens e fica lá em cima, e diz assim, ó, com poder e grande glória. Acaba essa tese de arrebatamento secreto. Como é que é secreto? Se todo olho verá. Aí tu fala assim, tem uma prova que todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. E eis que vem com as nuvens. Irmãos, a Bíblia não se contradiz. Vem com as nuvens, fica no céu, lá nos ares. E o que mais que diz? E todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Meus irmãos, Jesus vem nas nuvens do céu, todo olho verá. Onde é que está dizendo que ele vem com os anjos, William? Calma, vamos voltar para Mateus 24, verso 30, lá que diz que aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Você vê que o texto é o mesmo, né? E verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Meus irmãos, ele vem com os anjos. Aí tu fala assim, mas vai ter anjo para todo mundo? Porque ele vai ressuscitar as pessoas que morreram crendo nele, e os vivos para encontrar com ele. William, vai ter anjo para todo mundo? Vai ou não vai ter, Theo? Meus irmãos, olha com quantos anjos que ele vem, meus irmãos. Apocalipse 5, verso 11. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Não está vindo ele no seu trono, não está vindo ele em glória, nas nuvens do céu, diz assim, ó: e ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, o número deles era de miríades e milhares de milhares. Meus irmãos, Deus vem
nas nuvens, com milhões de milhões e milhares de milhares de anjos. Mas para quê, meus irmãos? Para juntar os escolhidos. A pessoa que morreu com uma doença ressuscita bonzinho, com um corpo já glorificado com o poder de Deus. E os que estiverem vivos, meus irmãos, nessas horas também são transformados num piscar, num abrir e fechar de olhos. Todos são transformados. Já pensou, meus irmãos? Quem morre com câncer nasce sarado. Quem morre de qualquer doença contagiosa, final, terminal, ressuscita bonzinho, são, salvo, maravilhoso pelo poder de Deus. Aí você diz assim, meus irmãos, e os anjos, meus irmãos, quero que o anjo me leve até pela camisa, meu irmão, não quero nem saber como é que eu vou chegar lá. Se ele me levar pelo pé, eu vou. O importante é ir para o céu, meus irmãos, pelos méritos de Jesus. Pensa bem, aí você diz assim, mas Teol, e os mortos? Aqueles que fizeram o mal, o que acontece com eles? Meus irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 20, eles continuam mortos aqui, meus irmãos. Os que, olha só, aqui Apocalipse 20, verso, deixa eu ver se é o verso 4. Verso 4, está aqui, ó. Mas os outros mortos, Apocalipse 20, verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Meus irmãos, lembra-se que na primeira ressurreição, que é dos justos, aqueles que morreram, Cristo ressuscitam, os vivos são levados para o céu, a encontrar com Jesus nas nuvens, e vão viver com Ele 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Mas os mortos não ressuscitaram, a não ser uma ressurreição especial daqueles que transpassaram Jesus. Quem foi que transpassou Jesus? Aquele que enfiou a lança, os sacerdotes, quem bateu no rosto de Jesus, né? Quem deu um soco no rosto de Jesus naquela época, quem chicoteou ele com várias chibatadas, quem jogou a sorte sobre as suas vestes. Aqueles vão ressuscitar, uma ressurreição especial, mas vão ressuscitar e vão morrer. Os mortos, aqueles não vão ressuscitar, aqueles que fizeram mal desde o tempo de Caim. Quem fez o mal na volta de Jesus não ressuscita. Aí fala assim, mas e os que estavam vivos, Teol? O que vai acontecer com eles? Eles vão olhar todo mundo indo embora? O que vai acontecer com eles? Apocalipse vai falar o que acontece com os vivos maus, aqueles que receberam o sinal da besta, aqueles que fizeram mal. Então nós vamos para Apocalipse, capítulo 6, verso 14. Diz assim, ó, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes chefes militares, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira. E quem poderá subsistir? Meus irmãos, nessas horas eles pedem por rochedo, os prédios, as cavernas, tudo cai sobre eles. Aí ele fala assim, qual é a prova que eles morrem? Meus irmãos, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz assim, ó, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vida. Meus irmãos, a manifestação de Deus é tão gloriosa, tão poderosa, meus irmãos, não tem nada de arrebatamento secreto. Deus, Jesus é com toda a pompa, toda a glória, com todo o poder, com trombeta, meu irmão, todo mundo vai ouvir, com milhões de milhares de anjos. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eles são desfeitos pela glória de Deus. É tanto brilho, é tanto poder, meus irmãos, que eles são fulminados vivos, meus irmãos. Sabe onde é que está escrito isso? Em Jeremias. Jeremias, meu irmão, no Velho Testamento, Jeremias 25, ele teve uma visão do final dos tempos. Diz o seguinte, ó, em Jeremias, cadê Jeremias? Jeremias 25, verso 33, diz o seguinte, ó, e os mortos do Senhor, naquele dia, se encontrarão de uma extremidade à outra extremidade da terra, e não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, meus irmãos. Meus irmãos, é um mundo de mortos, meus irmãos. Aqueles outros que já morreram antes, desde o tempo de Caim, não ressuscitarão, até que se complete os 1000 anos no céu. Meus irmãos, só recapitulando, os que fizeram mal continuam mortos.
continuam mortos, não ressuscitarão. Os maus, quando verem a glória de Jesus, serão fulminados vivos. Haverá apenas a ressurreição dos justos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que liam a Bíblia, que acreditaram no sacrifício de Cristo, que creram no seu nome, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão, né? E os que estiverem vivos serão transformados junto com esses mortos, que serão levados ao céu, nas nuvens do céu, para encontrar Jesus e viver com Ele durante 1000 anos. Aí fala assim, o que é que eles vão fazer no céu 1000 anos, teólogo? Simples, meus irmãos, eles vão ver os livros, né? E vão ver quem foi salvo, quem deixou de ser salvo, quem desperdiçou a salvação. Lembrando que lá na terra houve uma ressurreição especial daqueles que escarneceram de Jesus, que transpassaram Jesus, mas eles ressuscitam só para ver a glória de Deus e morrem de novo, e ficam junto com aqueles outros esperando passar os 1000 anos de comprovação no céu. Por que que muitos não foram salvos? Meus irmãos, isso está em, deixa eu ver se é 1 Coríntios, só um pouquinho, 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 6, verso 1 e 2, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas íntimas, não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, meus irmãos? Lá no céu, nos livros, lembra que quando Miguel se levantou do céu para vir buscar os salvos, meus irmãos, já fechou aquele livro, né? O livro do julgamento, o livro da morte, tem o livro da vida e tem o livro do julgamento, das obras. Meus irmãos, Mateus. Por que Jesus vem, meus irmãos, nas nuvens do céu? Eu vou dizer para que ele vem, foi porque ele já fez o julgamento no céu, né? E aí, para que vem Jesus nas nuvens do céu? Mateus 16, verso 27, que diz o seguinte, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, então lá no céu, nos 1000 anos, as pessoas saberão quem foi salvo, quem deixou de ser salvo, e por que eu e você fomos salvos, meus irmãos. Primeira, a grande revelação é por que eu fui salvo, por que o pastor não foi, ou por que aquele irmão que era mau foi, de repente se arrependeu no final dos seus tempos, ou de repente alguém pecou e não acreditou nos méritos de Jesus. Meus irmãos, e aí acontece o que? Quando se completar os 1000 anos, meus irmãos, quando se completar os 1000 anos, olha só o que acontece, meus irmãos. Quando se completar os 1000 anos, eu vou ler para vocês aqui em Apocalipse 20, o verso, deixa eu ver se é o verso 7. E quando, Apocalipse verso 7, ora, quando se completar os 1000 anos, né, que Jesus está voltando, né, do céu, ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Mas por que prisão é essa? Porque Satanás não tinha ninguém para tentar aqui. Lembra que Jeremias viu que não tinha homem nenhum, todos mortos, não tinha nem ninguém para sepultar, ficou só a lama no chão de mortos, meus irmãos. E ele ficou sozinho aqui, só ele e os outros diabos, os outros anjos caídos. Não tinha ninguém para tentar nem para enganar. Mas quando se completou os 1000 anos, olha o que aconteceu. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, o número deles é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a grande batalha. Meus irmãos, diz que ressuscita, né? Que aqui fala assim, bem-aventurado e santo, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, né? Mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos, né? E aí fala que os mortos são ressuscitados e o diabo agora sai para enganar cada um deles. E diz o seguinte, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Meus irmãos, será lançado no fogo, será lançado e morto, meus irmãos, o diabo e todos aqueles que forem enganados por ele. Eles vão querer tomar a cidade santa e desce fogo do céu e os consome. Meus irmãos, esse é o spoiler. Meus irmãos, e para os salvos tem escrito em Apocalipse 21, que diz o seguinte, verso 1. João diz, eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra não existe. E vi a cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo.
Meus irmãos, verso 4 diz assim, ó, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem dor, nem lamento, porque as primeiras coisas já passaram, meus irmãos. Esse é o grande spoiler, meus irmãos. Jesus vem nas nuvens, salva o seu povo, passa 1000 anos, e aí acontece as pessoas veem quem foi salvo e quem não foi, e ele volta nas nuvens, ele volta com a cidade santa. Lembra que ele disse? Vou preparar os lugares, se eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus cumpre a sua promessa, e ele vem na cidade santa, e desce fogo do céu, destrói o diabo e os anjos, meus irmãos, e nunca mais haverá o mal. Diz que o mal não se levantará a segunda vez. Está vendo? Deus já preparou um spoiler para você, para ter esperança, para acreditar no Senhor Jesus, meus irmãos. Não acreditem, meus irmãos, em mentira de purgatório, que você tem uns que vai se preparar lá e vai se lavar dos pecados. Meus irmãos, só tem um que pode lavar dos pecados, é Jesus, o Salvador, meus irmãos. Não tem esse negócio de reencarnação, de ficar vindo até ficar bom. Meus irmãos, só tem uma chance. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, perante uma vez, meus irmãos. E você será julgado por suas obras. Quem fez o bem para a ressurreição da vida, quem fez o mal para a ressurreição da condenação. Isso está escrito em São João, meus irmãos. São João, o livro de São João. Olha só, São João 5, versos 28 e 29. Diz assim, não vos admireis isso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Meus irmãos, a Bíblia não se contradiz em momento nenhum. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Eu pensei em cantar e tocar um hino, meus irmãos, que tem tudo a ver com essa lição. Sabe qual é? É essa aqui, ó. Espero ter ajudado vocês. Curte, compartilha. Um beijo, um abraço.